Oi, gente, tudo bem? Eu sou Dani Pacheco e estou aqui para falar com vocês sobre o último filme que eu vi. O último filme que eu vi foi um documentário. Eu não tenho muito hábito de ver documentários, mas dessa vez eu vi porque o tema desse documentário é a Taylor Swift, é um documentário chamado Miss Americana, foi lançado ontem, no dia 31 de janeiro, na Netflix. E eu acompanho a carreira da Taylor Swift há muitos anos. Eu sou muito fã do trabalho dela. E como a gente tem a mesma idade, então assim, eu lembro quando ela deslanchou em 2006 com Teardrops on My Guitar. Eu lembro que eu já ouvia um pouco ela, mas eu não era fã da música dela porque eu não gosto muito de música country. Mas depois, 2 anos depois, quando ela lançou o álbum Fearless, ganhou um tanto de Grammy e tudo mais, aí eu comecei a gostar mais dela. E desde então, quando ela mudou definitivamente pro pop e fez essa transição, eu gosto ainda mais, porque eu sou muito fã de pop. Então eu me interessei muito em ver esse documentário por causa disso, porque eu acompanho a carreira dela há muito tempo, então peguei essa transição dela do country pro pop, os escândalos pelos quais ela passou, porque ela é manchete desde então, né? Tem 13 anos que ela, né? Principalmente nos últimos 10, ela apareceu nas manchetes por inúmeros motivos. Então, eu tenho acompanhado tudo isso. Então, eu fiquei curiosa para ver o que esse documentário mostra sobre a Taylor Swift. Então, vamos lá. Esse documentário é dirigido pela Lana Wilson, é uma diretora americana. E ele chama Miss Americana porque ele mostra, assim, como é que a Taylor, ela, quando ela era mais nova, né, no fim dos anos 2000, até ela ter uns 25 anos, 26 anos, como é que ela foi muito ela teve muito um perfil, ela meio que interpretava uma personagem, que ela era uma pessoa que todo mundo esperava que ela fosse. Ela falava as coisas que as pessoas queriam que ela falasse, fazia as músicas que queriam que ela fizesse. Então ela ficava muito na zona de conforto dela. Ela era a típica garota branquinha, lourinha, do olho azul, americana, do sul, né, porque é do Tennessee, que não, né, enfim, não fede nem, assim, não é que não fede nem cheira, né, tem muitas pessoas que justamente não gostam dela ou acham que ela não fede nem cheira justamente por causa disso, porque ela é muito simples, superficial, aparentemente superficial, enfim, mas ela interpretava essa personagem. Aí várias coisas aconteceram na vida dela nos últimos anos, principalmente, e essas coisas mudaram a vida dela totalmente, tanto pessoalmente quanto profissionalmente. Então, assim, um documentário mostra muita questão da música dela, é claro, não tem como não falar da música. Então, mostra ela desde pequenininha, ela já compondo, já ela ganhando violão de Natal, morrendo de alegria, tocando piano. Então, mostra muito como é que a música está presente na vida dela desde que ela é pequena. E mostra todo esse processo dela de virando, ela ficando famosa, ganhando tanto de prêmio, aí tem aí passa pelo momento em que ela ganha o prêmio de vídeo do ano no VMA em 2009, que Kanye West toma o prêmio dela, depois passa a questão do abuso sexual que ela sofreu de um apresentador que pegou na bunda dela, numa foto, não tirar uma foto, passa pelo escândalo que foi o grande divisor de águas na carreira dela, que foi o último escândalo também com Kanye West em 2016, que ele gravou uma música falando, né, I made that bitch famous, e teve um escândalo porque a Taylor disse que ela não tinha autorizado ele a falar isso sobre ela na música, aí ele mostrou uma gravação, né, um vídeo dele conversando com ela no telefone e ela autorizando ele a fazer isso, estava tudo bem. Aí depois ela alegou que ela não tinha ouvido aquele trecho específico. Aí ficou, né? Ficou a palavra dele contra a palavra dela. Só que no fim, ao contrário do caso do VMA, que todo mundo praticamente ficou do lado dela, porque, né, ele tomou o prêmio dela, foi uma coisa muito sem noção. Nesse caso, não pegou muito bem. A Taylor já não tinha aquela, né? Ela sempre foi uma pessoa que dividiu opiniões. Tem pessoas que gostam muito dela, mas tem pessoas que detestam ela. Aí nesse caso foi meio que eu acho que foi um dividido, mas teve mais gente metendo pau nela e criticando ela, chamando ela de mentirosa, de falsa, tudo mais, do que mais pessoas apoiando ela. Então por causa disso ela percebeu isso, ela sentiu isso muito, especialmente nas mídias sociais, e ela meio que decidiu ficar um ano fora, sumiu, ninguém viu ela durante um ano, e quando ela voltou, ela estava já lançando Reputation, que foi o disco mais vendido nos Estados Unidos em 2017, teve
turnê que faturou mais de 300 milhões de dólares no mundo todo. E ainda, né, ela apareceu em outro relacionamento, mas um relacionamento totalmente privado, que ela não falou pra ninguém. Ele ficou um ano sem saber quem que era, né, que ela tava no relacionamento. Só agora, no Globo de Ouro, que ela apareceu com o namorado dela, publicamente mesmo, os dois no lado do outro juntos mesmo, assim. Então ela mudou completamente. Então depois desse escândalo com Kanye West, ela virou uma outra pessoa, mudou totalmente. Os últimos 2 álbuns dela mostram muito isso, como é que ela amadureceu. O Lover especificamente mostra não só a questão do amadurecimento, mas como é que ela, em muitas canções, ela faz críticas sociais, né? Na música The Man, ela fala sobre machismo, por exemplo. You Need to Calm Down, ela fala sobre os LGBTs. Então ela tem essa pegada, ela mudou um pouquinho essa questão das músicas dela, ao invés de ficar falando, né, sobre, né, muito, a maioria dos artistas, homens, mulheres, whatever, eles falam muito sobre questão de amor, relacionamentos e, né, enfim, essas questões. Então ela fazia isso muito, como diversos outros artistas, né, só que agora ela também faz críticas sociais nas músicas dela, que é algo que ela não fazia antes. Então, o documentário mostra isso. Ele mostra muito o processo criativo dela e, especificamente nesses últimos 3 anos, né? Na verdade, no último ano, né, que ela passou gravando Lover, que é o último álbum dela, mostra ela querendo fazer essa crítica social nas músicas dela. Então, mostra muito o documentário, mostra ela muito dentro do estúdio, gravando as músicas com o produtor, ele fazendo as músicas junto com ela compondo junto com ele. É muito legal ver esse processo. Mas o que eu acho que é o mais legal do documentário é realmente essa transformação que eles mostram que ela passou. Que inicialmente ela mostrava muito ser como ela interpretava o papel da menina, né, perfeita, entre aspas. Então ela parecia ser uma pessoa mais superficial, que não falava de coisas muito importantes, né, ficava calada em relação a isso. Né, nunca se posicionou politicamente, né? Ela tem muito esse medo, ela até mostra no documentário, ela falando das Dixie Chicks que criticaram lá o Bush, e isso gerou, assim, afetou muito a carreira delas. E a Taylor é muito fã delas, então, né, ela fala disso, desse medo que tem, né, de você se posicionar politicamente e isso acabar com a sua carreira, afetar a sua carreira negativamente. Então, das pessoas tinham essa impressão de que ela não, né, era uma pessoa sem graça, superficial, que não fazia nada, tipo, de importante, assim, né, pro mundo. E ela acabou, né, hoje em dia ela mudou completamente, ela fez 30 anos, né, no ano passado, e ela mostra que ela tá numa nova fase, né, não é que ela é uma outra pessoa, mas não é que ela virou uma outra pessoa, ela tá só sendo a pessoa que ela meio que soltou as amarras dela, ela cansou de ficar calada sobre coisas que ela não queria ficar calada, e agora ela resolveu falar sobre o assunto. Então mostra o processo dela, como é que ela processou o cara que pegou na bunda dela na frente de todo mundo. E como é que foi um processo muito complicado, o cara tentando se fazer de vítima, sendo que tinha, tipo, tinha não somente uma foto que aparecia ele pegando a bunda dela, como tinham várias pessoas que testemunharam a favor dela, falando que ele realmente tinha assediado ela. E como é que isso já foi difícil, foi um processo difícil, e ela processou o cara por $1, e ela ganhou o processo, ela ganhou $1. E então ela fala muito sobre essa questão de como é que a mulher tem esse problema, né? Que ela até fala, né? Tipo, eu tinha uma foto comprovando e pessoas lá me apoiando e eu ainda tive dificuldade. Agora imagina uma mulher que é estuprada e não consegue provar. Imagina uma mulher que é estuprada por uma pessoa famosa, influente. Qual que é a chance dela falar? Ela não fala, porque se ela falar, vão falar que ela tá mentindo. Como é que ela vai provar que foi estuprada? Ela tinha câmera lá? Que sorte, olha, eu tô conseguindo filmar eu sendo estuprada. Não, então, tipo assim, fica muita palavra do homem contra a mulher e a mulher sempre se fode, né? Então, no caso dela, então ela fala sobre isso, né? Essa questão de como é que a mulher sempre sofre preconceito, sofre machismo, enfim, até mesmo por mulheres. Então, ela fala sobre isso, fala sobre a questão também das eleições nos Estados Unidos de 2018, né? As eleições que teve para o Senado e para o Congresso, e ela se posicionou a favor do candidato democrata para o Senado lá no Tennessee, porque a candidata republicana, a própria Taylor chamou ela de o Trump de peruca, porque ela é super conservadora. E ela, tipo assim, ela é contra casamento de pessoas do mesmo sexo, ela é contra os imigrantes, ela é a favor do Trump construir aquele muro bizarro, que não vai fazer diferença nenhuma, enfim.
ela é contra salário igual para homens e mulheres, ela é contra o aborto, ela é contra, assim, ela é contra várias causas que a Taylor defende, que a Taylor apoia. Ela é contra também as mudanças climáticas, ela fala que não existe prova nenhuma de que as mudanças climáticas acontecem, essas coisas. Então a Taylor se posicionou totalmente contra ela, e isso fica muito claro no documentário, como é que ela quis postar sobre isso, né? Porque nas eleições de 2016 ela se arrependeu de não ter se posicionado, porque ela estava num momento muito difícil, que ela queria ficar longe dos holofotes. Então, ela se arrependeu em 2018. Ela falou: não, eu quero falar. E a equipe dela, né, falando pra ela: não faz isso, não faz isso, vai ser ruim. E ela: não vou ficar calado. Aí ela venceu e ela falou assim: já tomei minha decisão, vou. Aí mostra ela postando no dia junto com a mãe, com a assessora dela, a RP dela. Super legal ela postando. E mostra como é que isso mudou completamente. Então, tipo assim, ela resolveu se posicionar. Então, assim, ela mostrou que ela não era aquela menina superficial que ela aparentava ser, que ela aparentava ser, que não tinha nenhum conteúdo, além das músicas dela sobre relacionamentos e tal. Então, ela é muito mais do que isso. Ela, né, hoje, ela mostra que ela, não só na música, ela fala sobre problemas que existem no mundo, que, né, coisas que precisam melhorar, mas também na vida pessoal dela tem tomado atitudes, né? Incentivado pessoas a votar, a se cadastrar para votar. Com certeza ela vai, mas quando os democratas decidirem quem vai ser o candidato, ela vai apoiar o candidato democrata nas eleições para presidente no fim do ano, em novembro. Então, ela mostrou muito isso. Eu achei muito interessante o documentário mostrar isso. Então, acho que até uma pessoa que não gosta da Taylor, ou que não conhece muito bem ela, acho que pode até pensar: olha, essa menina é interessante. Ela não é aquela menina, né, enfim, sem graça que eu achava que ela era. Eu acho que vai mudar um pouco a visão das pessoas sobre a Taylor. Agora, uma ressalva que eu tenho a fazer é que eu achei isso tudo muito legal, mas eu achei que o documentário ficou muito na zona de conforto. Acho que ele ficou muito assim. Ok, mostrou o paixão dela sobre a música, como é que desde pequena ela gosta de música, de compor, os problemas por quais ela passou nos últimos anos, principalmente, como é que isso transformou ela, pessoalmente, profissionalmente e tudo mais, mas eu achei que faltou uma autocrítica ali. É claro que é um documentário sobre ela abriu as portas pra diretora, Lana Wilson, lá, filmar ela nos bastidores da vida dela e tal, mas eu acho que você assumir erros que você cometeu, decisões erradas que você tomou, eu acho que isso também mostra que você amadureceu como pessoa. E eu não vi isso no documentário. A Taylor, não tô dizendo que ela fala que ela é uma santa, porque ninguém é santo, óbvio. Mas eu acho que faltou isso. Eu acho que faltou essa autocrítica. Ela, não sei, sabe? Eu já fiz muitas coisas erradas na minha vida, coisas das quais eu me sinto envergonhada, das quais eu me arrependo, mas passou, eu amadureci e move on, sabe? Nisso eu não senti. Eu senti que ela coloca muito a narrativa dela, mas ela não fala: olha, eu admito que eu errei aqui, eu errei ali, enfim. Eu acho que faltou isso. Acho que a única ressalva que eu tenho a falar sobre o documentário é essa. Acho que ele plays too safe, como diriam, né, em inglês. Isso. Mas é isso. Tirando essa parte, eu acho que é um documentário muito interessante. Ele foi muito bem recebido também, ele tem críticas muito positivas. Mas de forma geral, então eu recomendo, está disponível na Netflix. E lembrando que também tem disponível na Netflix um show dela na turnê da Reputation, que foi disponibilizado em 31 de dezembro de 2018. Que é que é a turnê, que foi a última turnê dela, que foi lá a primeira turnê dela depois do escândalo que é um Kanye West. Então, pra quem não viu, é muito legal já ver, porque já nessa turnê a gente já vê um pouco dessa nova Taylor, dessa Taylor, né? Essa mulher que já tá mais empoderada, mais confiante, mais bem resolvida, e que eu acho que nos próximos anos ela vai se destacar por causa disso, que acho que agora ela perdeu esse medo de mostrar o que ela pensa, enfim, eu achei legal isso nela. Mas é isso, eu acho que quem ama ela vai amar, e quem não gosta ou quem não conhece, eu acho que pode até, tipo assim, olha, essa menina é interessante, pelo menos. Mas é isso, eu também deixei uma crítica minha no site, pra quem quiser ler, tem uma crítica minha do site do Miss Americana. E é isso, tá disponível na Netflix desde ontem, 31 de janeiro. Beijos.